2 domingos atrás, há um domingo atrás, teve o domingo que você pregou, no domingo anterior, eu ministrei sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 1, começamos, e hoje nós vamos seguir no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito, de certa forma assim, polêmico da Bíblia, é um livro muito, até eu poderia dizer do ponto de vista teológico, é difícil ministrar nele. É um livro que é complicado, tem teólogos que falam que é importante ministrar ele, porque se não ministrar o livro de Eclesiastes na igreja, o mundo vai ministrar o livro de Eclesiastes. Como assim o mundo vai ministrar o livro de Eclesiastes? Porque Eclesiastes trata de uma verdade absoluta da nossa existência, que a nossa existência não tem sentido nenhum, a nossa existência é vazia, a nossa existência é nada. É disso que trata o livro de Eclesiastes. E o mundo a todo tempo busca esfregar de certa forma isso na nossa cara, busca nos enganar, na verdade, dizendo que isso aqui tem valor, mas ao fim nós vemos que não tem valor. E depois, quando nós reconhecemos que não tem valor nas coisas, ele vem e nos esmaga e nos humilha. É assim que o mundo faz conosco. Então, o Espírito Santo achou por bem colocar na Bíblia um livro que trata só disso, o sentido da vida, em busca do sentido, o que nós devemos fazer com a nossa vida, o que nós devemos trilhar, como nós devemos trilhar a nossa vida. Nós já vimos Eclesiastes capítulo 1 e hoje nós vamos ver Eclesiastes capítulo 2. Quero convidar os irmãos a abrirem aí Eclesiastes capítulo 2, versão NVT. Tudo certo aí? Eclesiastes capítulo 2. Vou começar aqui, diz assim, pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descobrir as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo dos céus. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada do que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Tudo foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do céu. Este é o Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Como nós vimos aqui, Salomão, ele aprofunda mais o que ele já começou a falar lá no capítulo 1. E aqui ele mostra, ele evidencia mais uma vez o quê? Que essa vida não é nada. Essa vida não é nada. Essa vida não tem sabor de nada. Vocês já comeram, deixa eu ver um negócio que não tem gosto de nada. Chuchu. Tem chuchu? Chuchu para mim não tem gosto de nada. Não tem. Ele vai ter gosto daquilo que eu colocar nele. Não tem gosto. Insignificante. Da mesma forma, queridos, é a nossa vida. Da mesma forma é a nossa vida.
Só que acontece, nós insistimos em comer chuchu. Em outras palavras, nós insistimos em guiar a nossa vida para coisas sem valor. Nós insistimos em guiar a nossa vida para coisas que vão ser nada. Para coisas que vão ser nada. Vamos aqui ao contexto da situação, que eu já apresentei lá no domingo passado. Eclesiastes, escrito muito provavelmente por Salomão. A tradição afirma que foi ele que escreveu. Salomão foi o homem mais inteligente da face dessa terra. Houve um momento no início do reinado dele que Deus chegou para ele e disse: olha, Salomão, pede o que tu quiser que eu vou te dar. Pede o que tu quiser que eu vou te dar. Salomão foi lá e pediu: eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele. Tanta sabedoria que ele acabou ganhando todas as outras coisas. Ele, como ele fala, que ele foi o rei mais rico, ele era o que tinha mais poder e etc. E passou uma vida toda nesse ritmo. E Eclesiastes muito provavelmente é escrito no final da vida dele. Ele já está prestes a morrer e ele começa a refletir sobre o que ele fez da vida dele. E aprova o Espírito Santo colocar isso na Bíblia para que nós tomássemos como exemplo do que não fazer para ter uma boa vida, do que não fazer para no final nós chegarmos e vermos que nós corremos atrás do vento. Porque, queridos, a maioria da população deste mundo, a maioria de nós caminha, corre atrás do vento. Corre atrás de coisas sem sentido, coisas sem valor. E isso não é só a Bíblia que está falando, não. A própria ciência fala isso. Erik Erikson, um dos maiores psicólogos aí que já existiu, ele postula lá os estágios da vida. E o último estágio ele coloca lá que o ser humano entra em grande conflito entre a plena realização e o desespero. Ele fala que o ser humano, ao chegar na vida dele, ele começa a contemplar se ele teve uma vida boa ou se ele teve uma vida ruim. E na maioria das vezes ele vê que ele não conseguiu nada. E ele então entra em desespero, entra e fica sem vontade de viver. Isso a maioria dos seres humanos. E é disso aqui que Salomão está falando. E ele começa lá no capítulo 1 que a gente viu no domingo passado, falando que tudo nessa vida é vaidade. Tudo nessa vida é ilusão. Nada nessa vida faz sentido. Nada nessa vida faz sentido. Tudo acontece como sempre houve. Você não inova em nada. Nada nessa vida faz sentido. E o homem passa a vida procurando a felicidade, passa a vida procurando essa razão de existir, mas ele não vai conseguir encontrar nesse mundo. O livro de Eclesiastes, por várias vezes, você vai ver duas expressões que ele fala: acima do céu, abaixo do céu, acima do sol, abaixo do sol. E ele fala o que? No capítulo 1, abaixo do sol, neste mundo aqui que nós estamos, nessa vida aqui que nós vemos, tudo é ilusão, tudo é ilusão. É como se nós vivêssemos numa Matrix. Vocês já assistiram o filme Matrix? É dessa forma. Nada é real, nada é real. E o ser humano começa a ver isso no decorrer da vida dele. Ele vai o quê? Vai se entristecendo, vai se angustiando cada vez mais, até chegar no fim da sua vida no desespero. Eu não consegui fazer nada. Então vem o livro de Eclesiastes aqui, mostrando para nós qual caminho não seguir, para que nós não precisamos dar cabeçada na vida, para que nós não cheguemos lá no final da vida e entremos em desespero, vendo que tudo que nós conseguimos de nada vale. Então esse foi o capítulo 1 de Eclesiastes. A vida é uma ilusão, a vida é vã, a vida é vaidade. Bem no termo filosófico da coisa. Tem aqui, Sérgio, tem aqui. Bem no termo filosófico da coisa. E então a gente entra no capítulo 2. Com, vamos dizer assim, dando ênfase ao que foi no capítulo 1.
Salomão era o cara mais inteligente que já existiu nessa terra. Como ele era o cara mais inteligente, antes de falarem disso, ele já sabia de uma coisa chamada método científico. O método científico diz o quê? Que para você postular algo, para você afirmar algo, aquilo tem que ser comprovado por meios práticos. E é isso que ele vai fazer aqui no capítulo 2. Ele chega assim, é como se ele chegasse e pensasse: cara, eu sou o homem mais poderoso da terra, eu sou o homem mais rico, tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero eu tenho, então não é possível, eu vou atrás dessa felicidade. No capítulo 1 ele pega e filosofa, nem sei se existe essa palavra, e ele pensa e ele medita acerca disso. No capítulo 2 ele põe em prática, para testar se a afirmação é verdadeira. E o que ele faz então? Ele começa a procurar a felicidade, por ele mesmo. Ele começa, é como se ele chegasse: eu vou achar esse negócio, eu vou achar. Não é possível que nesse mundo nada traga felicidade, não é possível que nesse mundo nada traga essa satisfação que o ser humano tanto busca. E olha que ele era o cara mais sábio, e até ele passava por essa angústia que eu acredito que todos nós passamos, vamos passar algum dia da nossa vida, e passamos atualmente. Que é isso? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer para me sentir completo? Porque, queridos, sempre vai ser assim. Lembra que eu falei no domingo? Você vai conseguir uma coisa: não, para eu ser completo, eu tenho que ter um carro. No dia que você tiver esse carro, acabou. Para eu ser completo, eu preciso ter uma casa. No dia que você conseguir essa casa, você vai buscar outra coisa. Mas Salomão estava decidido: eu vou achar algo, que quando eu encontrar esse algo, eu vou ficar plenamente satisfeito. Quando eu encontrar esse algo, eu vou ficar feliz. E ele começa, olha aí o verso 1, olha o verso 1. Olha o verso 1 que ele fala, olha: vou experimentar a alegria, descobrir coisas boas da vida, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Ele toma uma decisão: eu vou buscar a alegria, eu vou achar a alegria. Eu sou rico, eu sou poderoso, em algum lugar essa alegria vai estar. Só que logo em seguida, eu acho que no versículo 2 ele já dá um spoiler. Não, aí mesmo, não olha. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. E ele dá o spoiler da história: mas isso também se revelou inútil. Isso o que se revelou inútil? Aí vai ser as coisas que ele foi buscar. A primeira coisa que ele foi buscar está aí no versículo 2, olha aí, ó. Coloca o 2 aí, Pedro. 2, olha: concluir que rir é loucura e a alegria de nada vale. Então ele está lá num dia, primeira coisa que eu vou buscar o riso. Já que eu quero alegria, já que eu quero satisfação, eu vou buscar coisas que me alegram. Vou buscar, se fosse no dia de hoje, eu vou ver os melhores comediantes, eu vou ver o stand-up, eu vou ver isso, eu vou ver série, eu vou ver coisas que me dão alegria, coisas que me fazem rir. Só que ele chegou numa conclusão que eu acho que você também já chegou algum dia. Pensa só comigo. Você já teve algum dia, eu já tive vários desses, que você está na sua casa, aí você fica pensando: eu quero ver um filme só para rir. Eu não quero ver um filme para pensar, eu quero ver algum besterol americano, só para eu ficar rindo, tudo e tal, ficar de boa. Estou angustiado, poxa, está pressão lá no trabalho, eu só quero ver uma série alegre, eu quero ver comédia. Aí você vai, coloca lá a série, coloca stand-up lá, começa a assistir, você até ri, você se diverte, mas depois que acaba, o que você aproveitou na verdade? Não fica nada. Depois que você está ali, você ri, você se diverte, parou, acabou o filme, tudo volta, a preocupação vem de novo, a tristeza vem de novo, tudo volta. E ele conclui isso: o riso fácil, a alegria de nada vale, Tanto que a gente até vê, né, abrindo parênteses aqui, muitos dos comediantes, querido, eles sofrem de depressão, são tristes, se suicidam por causa disso. E olha, poxa, ele é um cara alegre, por que ele está assim? Ele é aquele cara risonho. De nada vale, não adianta.
o riso fácil, a alegria não preenche o nosso coração. Não preenche o nosso coração. Você pode estar pulando de alegria, poxa, isso, legal, legal, você ri. Passou, acabou aquele momento, volta tudo de novo. E foi assim que aconteceu com Salomão. Ele foi lá, vamos supor aqui sim, que ele fez um checklist. Onde eu vou achar a satisfação? Onde eu vou procurar a felicidade? Primeiro, bom, já que eu quero ficar alegre, eu vou rir. Colocou lá o rir. Tentou o riso, não deu certo. Bom, não deu certo o riso. Bora para outro então, próximo versículo, Pedro. Então ele segue, olha aí, ó. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância. Segundo, e você vê que ele vai descendo. Já que o riso não deu certo, eu vou para a bebida. Já que o riso não deu certo, eu vou... E esse sentido aqui é porque o livro de Eclesiastes está dentro aqui dos livros poéticos, né? Então é uma linguagem toda poética, toda rebuscada. No geral, aqui no original mesmo, essa questão aí de extravagância, é dizendo, eu vou fazer tudo. Eu vou, se fosse hoje, quero droga, me dá maconha, que eu quero provar maconha, Salomão. Quero provar isso, crack, me dá isso. Naquela época, eu não sei o que tinha, cogumelo, me dá esse cogumelo, quero ficar alucinado. Quero cachaça, quero isso. Se entregou ao vinho e à extravagância. Foi lá, bebeu, se entregou mesmo. As festas, ele continua, né? Decidi me entregar ao meu vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Ele sempre falando, né? Ó, estou fazendo isso, que é para ver se a minha conclusão está certa. E ele se entrega ao vinho. Se entrega a cachaça, se entrega a cerveja, se entrega o que fosse. Se entregou se entregou aos entorpecentes em geral. Se fosse hoje, como eu falei, se entregaria às drogas, ao crack, à maconha, à cocaína, se entregou a tudo. E adivinha o que ele concluiu depois disso? Inútil também, não trouxe. Muitos aqui, eu não tive a experiência, graças a Deus. Mas com certeza muitos aqui, quando eram da época do mundo, já devem ter enchido a cara também de cachaça, de bebida, não é verdade? Não sei. Aí depois no outro dia eu vejo uns colegas, eu vejo amigos que bebem ainda hoje. Bebe. No outro dia estão, ai minha cabeça. E vomita, e fica mal, e toma sorrisal, e toma glicose, e toma isso, e toma aquilo. Toda a alegria que estava naquele momento, o que aconteceu? Acabou. E o álcool, né? O álcool em si ainda é depressivo. Ele é uma droga que na hora ele te levanta e te coloca lá em cima, mas depois ele te coloca mais abaixo do que você estava. É uma droga depressiva. E foi assim que Salomão fez. Primeiro, né? Vamos lá no checklist. Primeiro ele foi, vou procurar a felicidade no riso, na alegria, na comédia. Não achou. Não deu? Vou procurar então na bebida, na extravagância, nas festas. O que aconteceu? Nada também. Se revelou inútil. Olha o 3, né? Decidi me entregar-me ao vinho, extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias, cadê? Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. E ele concluiu, como ele já falou lá em cima, que tudo era vaidade, tudo era inútil. E agora ele vai para outro polo, por assim dizer. Ele deve ter raciocinado, cara, ó, tentei aí, chutei o balde, fui para o riso, fui para a alegria, fui para a cachaça, fui para a bebida, não deu certo, eu vou mudar agora então. Em vez de procurar essas alegrias, eu vou me focar nos meus projetos. Vou me focar nos meus projetos. Vou me focar no trabalho. Vou me focar no meu poder em geral. Aí ele começa, né, no versículo 5, então olha aí, ó. Construí casas, planejei e plantei vinhas para mim. Fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e tive escravos que nasceram na minha terra. Além disso,
tive também mais bois e ovelhas do que os que vieram antes de mim em Jerusalém. Primeiro ponto, né? Se entregou às coisas. Você pode estar até falando, né? Não, pastor, essa questão aí, desse primeiro tópico aí, de se entregar aos prazeres, eu já venci isso. Isso é muito coisa de adolescente. Porque o adolescente, né, que tem muito disso. O adolescente, hoje em dia, a gente vê isso em todas as idades quase, né? Que quando a mente começa a enfraquecer, a primeira coisa que a pessoa quer é o quê? Eu quero experimentar a vida. Eu quero curtir a vida. E ela sai desenfreada, igual foi lá com o filho pródigo. Lembra? O filho pródigo fez a mesma coisa. Pediu as coisas do pai, saiu e começou a esbanjar, começou a ir para as festas, para a bebida, tudo e tal. No fim se revelou inútil. E fica até aviso aqui, já que eu toquei nesse assunto dos adolescentes, né? Adolescentes, cuidado. Eu sei como é essa fase. Eu sei como é. Porque eu também cresci na igreja durante essa fase. E eu sei que você está aí, às vezes você vê seus amigos saindo, às vezes você vê seus amigos fazendo as coisas, indo para cá, para lá. Saiba disso, hoje eles podem parecer felizes, mas daqui a pouco eles vão ver que tudo foi ilusão também. Eles vão ver que nada valeu a pena. Eles vão ver que tudo que eles fizeram só trouxe sofrimento para eles. Então, fique firme. Não queira quebrar o sistema, as instituições, por assim dizer. Que o adolescente, a primeira coisa que ele quer, né? Na verdade eu falo adolescente, mas isso acontece em toda mudança de fase. Do adolescente, do adulto para o idoso também. Ocorre lá a tal da crise da meia-idade também. E ele quer quebrar as instituições, ele quer quebrar o sistema. E ele quer experimentar aquilo que ele não conseguiu experimentar. Mas já fica aqui o alerta. Vamos aprender com os erros dos outros. Salomão está aqui falando, olha, essas coisas aí não dá em nada. Essas coisas não dá em nada. E nós aqui, todos aqui devem ter exemplos. Eu tenho exemplos de colegas meus que hoje infelizmente estão nas drogas, estão por aí perdidos. Aparentavam viver bem, eram alegres tudo e tal, no ensino médio. E hoje como estão? Então, fique firme no Senhor. Vamos aprender aqui, ó, você já está vendo. Isso vale para todos. Essas coisas não dão a lugar nenhum. Não dão a lugar nenhum. Vai ser correr atrás do vento. Voltando agora, né? Aí você pode falar assim, não pastor, quanto a isso, tá de boa. Já venci essa parte, minha mente está firme. Eu sei que essas coisas não dão em nada mesmo. Então vou focar em coisas que dão em algo. Que coisas são essas? Aí começa, trabalho, estudo. Da mesma forma que Salomão fez aqui, ó. Salomão fez o que? Olha, Salomão construiu prédios. Aí fala, né, que ele construiu prédios, fez pomares, bosques. Historicamente Salomão foi um dos caras que revolucionou todo aquele ambiente aqui do Oriente Médio. Reis vinham do longe para conhecer Salomão. Da Índia vinham para conhecer Salomão. Da África, do sul da África vinham para conhecer Salomão. Porque ele foi alguém que, de certa forma, revolucionou toda Jerusalém. Todo aquele ambiente. E ele construiu prédios, pomares, florestas, lagos, né, bosques que ele fez. Teve vários e vários empregados. Mas o que aconteceu depois? Tudo se demonstrou mais uma vez inútil. Inútil. Quantas pessoas você conhece que aparentemente já venceram na vida, já estão bem de vida, mas continuam como se estivessem num sofrimento, continuam vazias? Tanto, olha, dado estatístico aí, os índices de suicídio, querido, são muito maiores dentre aqueles de classe média alta e alta. Ou seja, aqueles que a priori eram para estar bem, são os que mais sofrem com esse vazio. Sempre dou o exemplo aqui dos países mais ricos. Pega lá o top 5 dos países com maiores índices de desenvolvimento humano.
Suécia, Noruega, Dinamarca, Japão, todos eles com índices altíssimos de suicídio, índices altíssimos de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque essas coisas, querido, daqui da terra, essas coisas debaixo do sol, como diz Salomão, não trazem a paz que nós buscamos. Porque essa paz, já fala, igual Salomão dando spoiler do final da ministração, porque essa paz só vem de Deus. Nós vivemos errantes porque nós buscamos a paz e a satisfação que foi tirada de nós lá no Éden por causa do pecado. Quando o ser humano pecou, foi tirado, foi arrancado dele, por culpa dele mesmo, essa satisfação que ele tinha em Deus. E ele faz, continuando aqui na ministração, e ele faz prédios, faz isso e vê que nada preenche. E quantos nós conhecemos, o que eu estava falando antes, quando nós conhecemos pessoas bem-sucedidas, mas que são tristes, pessoas bem-sucedidas que aparentam, cara, o que esse cara quer mais? Mas sempre parece que estão batalhando, não está faltando algo, está faltando algo. Por que isso acontece? Porque está buscando, está comendo chuchu, está buscando o nada, está correndo atrás do nada, e ele continua, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras. Então ele foi para a arte agora. Cara, eu tentei aí que a arquitetura, os prédios, não deu certo, eu vou para a arte agora. Cantores e cantoras, se fosse hoje, eu fui ver as melhores peças de teatro, eu fui aos melhores shows, aos melhores concertos, eu fui aos museus, eu procurei na arte, na beleza, a satisfação, mas não achou também. E ele continua, e também de um harém as delícias do homem. Pastor, se você falar que o sexo não traz o prazer, a satisfação, eu não sei mais o que traz. Quem está falando aqui é alguém que tinha respaldo para falar, queridos. Como sempre é falado, como sempre é citado. Ele tinha 700 esposas, 300 concubinas. Você acha que sexo era problema para esse cara? Não era. E digo mais, a gente está falando disso, de um cara que experimentou tudo. Pode parecer até absurdo, mas no original, lendo aqui, principalmente na parte lá de cima, que fala da extravagância, tudo relacionado a experiências sexuais. É isso mesmo que você está pensando. Homossexualidade, tudo Salomão experimentou. O pessoal fala muito de Davi, mas Salomão está escrito, infelizmente, porque nós sabemos que Salomão, no fim da vida dele, infelizmente, o que aconteceu? Ele se desviou, começou a adorar outros deuses, etc. Então aqui tem um cara que está falando com respaldo, que não tem nada, e ele fala disso mais uma vez, não há nada que eu não experimentei. E ele fala isso, olha, tive um harém, tive as delícias, mais de 1000 esposas, sexo à vontade, com certeza, porque se não tinha uma, ia com outra, não tinha desculpa nenhuma, no caso dele, não é verdade? E o que ele conclui? Que nada fez sentido também. E a gente vê, em relação, queridos, a questão sexual da coisa, na nossa sociedade, infelizmente, foi muito deturpada. Acho que é assim que fala a palavra. Colocaram, isso muito por causa do pecado. O sexo não é pecado, mas existe hoje no mundo algo chamado idolatria sexual. Os homens idolatram o ato, fazem tudo, e quando eu digo homem, é homem e mulher. Já foi-se o tempo que era só os homens. Por isso que a pornografia, um dos mercados mais rentáveis no mundo, é a pornografia. Movimenta bilhões e bilhões de dólares, porque isso, houve
essa adoração ao sexo. E o que mais tem, queridos, são pessoas que, por mais que tenham a parceira que tiver, o parceiro que tiver, se encontram mal e depressivas. Na verdade, uma das principais causas de transtornos mentais é relacionado a questões sexuais. Como pode algo que o mundo prega, que é o prazer supremo, o prazer máximo, ser um dos maiores causadores de doenças? Porque não é. E o ser humano tenta substituir como prazer máximo. Mas está aqui Salomão falando: não traz prazer absoluto. Você tem aí um prazer momentâneo. Acabou aquilo? Acabou. É igual o riso, é igual o trabalho, é igual todas as outras coisas. E ele continua, né? Cadê? Também as delícias do homem. Olha aqui, ó. Olha aqui o versículo, ó. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me neguei. Eu quis, eu tive. Quero aquilo, pego. Quero aquilo, pego também. Não me neguei a nada que meus olhos desejaram. Porque muitas pessoas falam: não, eu não consigo, eu sou feliz, eu sou insatisfeito, porque eu não tenho tudo que eu tenho. Eu quero comprar isso, eu não posso. Quero comprar aquilo, eu não posso também. Não tenho. Mas aqui está um homem que tinha. E ele fala: olha, não me neguei a nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Em outras palavras, ele está falando: eu fiz de tudo nessa terra. Fiz de tudo. Mas olha o que ele fala: contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi o quê? Que foi inútil. Foi correr atrás do vento. Foi comer chuchu, como eu tenho falado desde o início. Foi chegar ao nada. Foi chegar ao nada. Então aqui a gente está. Já vimos no capítulo 1 que ele filosofou acerca. No capítulo 2 ele é como se ele tivesse feito um checklist. E aqui ele provou: olha, eu fiz de tudo. Fiz de tudo. Procurei isso, procurei aquilo, procurei isso. Não me neguei a nada, fiz isso, fiz aquilo. Ah, Salomão, tu tentou isso? Tentei. Salomão, mas eu acho que tu não. Tentei também, já fiz. E não deu nada. E aí ele para, e ele começa novamente a filosofar, né? Começa a refletir. Olha aí o que ele fala: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já tenha feito? Aqui ele já entra no outro ponto aí falando: ah não, Salomão, mas talvez tu não conseguiu, porque não é da tua geração, é a próxima geração, vão ser teus filhos que vão conseguir. Ele responde: o que meu filho vai fazer que eu já não tenha feito? Recordando muito o que fala lá no capítulo 1, que a gente sempre pensa: não, o futuro vai ser melhor, o futuro, o meu filho vai ser melhor, o meu filho vai conseguir. Não existe nada novo. O que se fará vai ser o que já foi feito antes. Ou seja, se você aqui não conseguiu a sua satisfação, não é no futuro que vai conseguir, não é adiante que vai conseguir. E ele dá aqui uma das primeiras conclusões, né? Ele fala assim: olha, beleza, fiz de tudo, eu vi que tudo é inútil, nada se salva, tudo é inútil, tudo é inútil. Mas ele fala um negócio: olha, percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Ou seja, ele fala assim: olha, eu fiz de tudo, e nesse meu tudo, apesar de tudo ser inútil, eu ainda percebi, cara, ainda é melhor ser sábio do que ser doido. Porque o doido morre cedo, o doido morre logo, o tolo, né, como ele fala, o tolo, o insensato perde tudo, o insensato muitas vezes não vai ter conforto. Então eu percebi que mesmo tudo sendo sem sentido, tudo sendo inútil, ainda vale a pena ser sábio, porque você vai ter uma vida melhor. Só que ele continua: olha, o homem sábio, cadê? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas.
O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Eu imagino aqui que nesse momento ele deva ter surtado, cara. Porque ele, cara, eu tentei de tudo. Aí eu percebi o quê? O ser sábio é melhor do que ser tolo. Ser sábio é melhor que ser burro. Só que é como se ele parasse um pouquinho e refletisse. O tolo morreu. O sábio vai morrer do mesmo jeito. Qual é a diferença no fim? O que adianta eu ser o cara mais inteligente, ser o cara mais poderoso, se no fim eu vou ter o mesmo destino de um bandido? Eu vou ter o mesmo destino de alguém que nunca fez nada na vida. Por isso que eu falo, ele deve ter surtado, porque ele era inteligente quando ele... E ele fala lá no começo, né, que quanto mais sabedoria, mais dor, mais peso se dá. E ele conclui isso. É melhor ser inteligente do que ser burro, do que ser tolo. Só que ele anda mais um pouquinho, ele vê. Mas no fim também não tem nenhuma diferença. Porque os dois vão para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. E ele continua. Então pensei comigo mesmo. O que acontece ao tolo, também me acontecerá. Ou seja, por mais que eu seja inteligente, eu vou morrer do mesmo jeito. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol parece muito pesado. Tudo era inútil, tudo era correr atrás do vento. Em outras palavras, cara, depois que eu vi tudo isso, eu desisti de viver. Depois que eu vi tudo isso, eu não quis mais viver. Eu não quis, eu desisti, eu desprezei a vida. A gente poderia falar, depois de tudo isso, eu cogitei o suicídio. Salomão poderia estar falando assim, na linguagem de hoje atualizadíssima. Depois disso tudo, eu cogitei o suicídio. Porque nada vale a pena. Nada vale a pena. Nada vale a pena. E eu sei, né, que se eu terminasse a ministração aqui, você com certeza poderia sair pior do que entrou. Porque eu ia pensar, cara, eu vou para a igreja para tentar me animar. Eu vou para a igreja para ter uma palavra de vitória sobre a minha vida. Aí o pastor fala que o cara lá da Bíblia cogitou o suicídio. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Mas acontece uma coisa aí. Acontece uma coisa. Vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo. Olha aí o 20. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. E aqui a gente volta para aquela nossa primeira analogia, que há dois ambientes, debaixo do sol e acima do sol. Tudo isso, querido, que eu falei aqui, estava na perspectiva do debaixo do sol, na nossa terra. E essa é a verdade. A sua vida aqui não tem sentido nenhum. A sua vida aqui leva ao nada. As coisas dessa vida levam a nada. Tudo debaixo do sol leva a nada. Ah, pastor, o meu trabalho vai levar a nada. O meu isso, o meu aquilo. É nada. É nada. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. 21. Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Aqui a gente pode até pegar, essa aqui é uma explicação do porquê hoje as gerações parecem que quanto mais passam, mais fracas vão ficando. Porque é isso que acontece. Os pais conquistam tudo, os filhos não têm o que conquistar, só pegam de mão beijada e a geração vai ficando cada vez mais fraca. E Salomão vai falando, isso é uma grande injustiça. Injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço, versículo 22, e de toda ansiedade com que trabalha, debaixo do sol. Pensa bem, continua falando debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho
não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso não é uma verdade? Quantas vezes nós deitamos à noite? Eu várias vezes. E acontece isso aqui. A sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Isso também é um absurdo. Queria ler aqui um trecho de uma frase do Michael Elton, que é um teólogo, que ele fala assim, olha, presta atenção. Toda a esperança de uma vida que valha a pena foi tragada, foi tirada de nós. Quem tirou? Como que isso foi tirado? Nós mesmos tiramos isso. Quando que nós tiramos? Quando pecamos. Quando o ser humano, a raça humana pecou, aconteceu isso aqui. Toda a esperança de uma vida que vale a pena viver foi tragada. A sabedoria e a alegria falharam. O esforço humano não poderá ser lembrado, retido ou legado. A única conclusão lógica é que o trabalho é inútil. Como resultado, temos um abismo de desespero. Temos um abismo de desespero. Como eu falei, se terminasse a ministração aqui agora, depressão na igreja, tudo é desespero, nada vale a pena. Mas não termina aí. Não termina. Ele continua falando algo que pode parecer até uma loucura à primeira vista. Olha o que ele fala aí, ó. Essa aqui é a primeira conclusão. O livro de Eclesiastes, ele vai gerar uma série de conclusões. Essa é a primeira conclusão que Salomão tem, ó. Versículo 24. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. Aí, como assim? Ainda agora ele fala que o trabalho não dá em nada, que o comer não dá em nada, e agora ele fala isso aqui, que é o, que é o melhor que se pode fazer na vida. É porque aqui houve uma mudança crucial, queridos. Durante a maior parte daqui do capítulo, você vê que Salomão é o agente ativo. Eu trabalhei, eu conquistei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aqui, pela primeira vez, o que ele fala? Eu vi que na verdade, tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem de Deus. O meu comer, a minha força, a minha inteligência, o meu trabalhar vem de Deus. E quando eu começo a reconhecer que vem de Deus, que vem de algo para cima do céu, eu começo a ter paz no meu coração, porque eu não me desespero mais. A gente vê, por exemplo, como fazer isso aqui na prática. Como fazer isso aqui na prática? Por exemplo, um dos grandes problemas do brasileiro é o déficit habitacional. As pessoas não têm casa. Pessoas não têm casa. E muitos ficam lá, eu quero uma casa, eu vou batalhar, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu preciso ter minha casa. Está olhando sob a perspectiva debaixo do sol, como se você fosse o ser capaz de lhe dar aquilo. Mas o que Salomão fala aqui? Dependa de Deus. Em vez desse desespero todo, comece a orar. Deus, me dê a graça de ter uma casa, Pai. Eu sei que o Senhor que trabalha por mim. Eu sei que o Senhor é quem cuida de mim. Eu sei que o Senhor é o Deus soberano, que está acima do céu, que está acima de tudo isso aqui que é passageiro. E eu sei que o Senhor é capaz de me dar o que eu quero, sem desesperar. Sem desesperar. Por isso que ele fala aqui. Então a primeira mudança que ocorre aqui, a primeira conclusão é essa: você vai começar a ter satisfação na sua vida quando você perceber que existe algo para além do céu. E quando você perceber que esse ser para além do céu é quem cuida de você, você não vai se desesperar. E eu sei, queridos, do fundo do meu coração falo, eu sei que isso é difícil, cara. Como isso é difícil, ter essa plena confiança, que Deus cuida de nós. Mas isso é uma batalha diária que nós, se você quer se desesperar por algo, por assim dizer, se desespere em ter intimidade com esse ser que está acima dos céus, com Jesus, com Deus, o Criador.
porque Ele vai te dar essa satisfação. Lá em João fala, Jesus fala: olha, eu deixo para vocês a minha paz eu dou para vocês, e não é uma paz como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é essa paz passageira, é essa paz que de nada adianta, é essa paz do riso fácil, das festas, dos prédios, do trabalho, da construção, do que quer que seja. Jesus, aquele que está acima do céu, Ele dá uma paz diferente, Ele dá uma paz diferente, Ele dá satisfação para a sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Se você compreender isso, você terá paz, mesmo sem ter nada. Salmo 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor, e Ele nunca me falta. Se você começar a cultivar em você o desejo, o anseio de ter experiências com Deus, de se entregar verdadeiramente a Ele, de confiar que tudo vem das mãos dEle, porque Ele é o Deus soberano que se importa contigo e comigo, você vai ter paz, você não vai se desesperar. Ah, mas a fome está batendo, a inflação, o desemprego está batendo. O Senhor é meu pastor, e Ele nunca me falta. O Senhor é meu pastor, e o seu trono está nos céus, como fala o Salmo. Do céu Ele olha, e Ele ri das coisas que acontecem aqui embaixo. Ele ri dos tolos insensatos, que passam a vida buscando o seu próprio, por si próprio, o vencer, quando na verdade só vencemos quando nos despimos de nós mesmos e nos entregamos a Ele, quando confiamos que de fato aqui nessa terra, abaixo do sol, nada faz sentido, mas eu sei que acima do sol, acima dos céus, tem alguém que se importa comigo, que cuida de mim. E quando eu compreendo isso, acontece aqui, isso aqui, eu como, eu bebo, e eu encontro prazer no meu trabalho, porque eu vejo que isso que eu tenho, foi Deus que me deu, porque se fosse possível, você não teria. Ah não, pastor, mas foi eu que consegui o meu trabalho, eu fui lá, vamos lá, concurso, eu que estudei, eu que passei no concurso. Mas foi Deus que lhe deu a sabedoria, foi Deus que lhe deu o ânimo e o vigor para estudar, foi Deus que permitiu que abrisse aquela vaga e você fosse convocado. Tudo é Deus, querido, tudo é Deus. Quando nós compreendemos isso: pastor, eu estou perdendo a minha saúde, eu não tenho saúde, minha saúde se foi, eu vou morrer. Você vai morrer abaixo do sol, mas no momento que você fechar os seus olhos nessa terra, você vai abrir na verdadeira vida, onde não existe mais dor, onde não existe mais sofrimento. Em outras palavras, é como Salomão estivesse falando aqui: olha, você quer começar a ter satisfação nessa vida? Seja grato pelas pequenas coisas que Deus te deu. Seja grato pelo seu trabalho, foi Ele que te deu, Ele que te dá força para trabalhar. Seja grato por sua família, foi Ele que colocou você nessa família. Aproveite a sua família, seja grato. Não perca a sua vida correndo, tentando conquistar as coisas por si próprio. Confie em Deus, confie em Deus. Tem vários e vários versículos acerca disso, querido. Desde o que eu sempre cito, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, ainda não se percebeu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha por você, Ele dá enquanto você descansa nele. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor que está falando. Aos seus amados Ele dá, enquanto dormem, enquanto descansam. Porque se você está desesperado, Deus vai até deixar. Ele quer tentar conseguir as coisas por Ele mesmo. Só que no fim, o que é que você vai ver? É ilusão, não deu em nada.
Mas quando você confia em Deus, quando você espera em Deus, quando você entrega a sua vida verdadeiramente a Ele, Ele cuida de você, querido. Ele cuida de você. Ele cuida, por quê? Porque Ele te ama. Saia daqui dessa noite, não pensando que a vida não vale nada, mas saia daqui dessa noite pensando que essa vida aqui de fato não vale nada, mas eu tenho uma vida verdadeira em Cristo Jesus, uma vida eterna. E se você não tem essa vida eterna, hoje está disponível para você essa vida eterna. Ele morreu por você, morreu por mim. Já pensou? Um Deus que morre em favor de humanos. Durante em todas as mitologias, você vê os humanos morrendo pelos deuses. Mas na nossa religião, por assim dizer, no nosso estilo de vida é o contrário. É o nosso Deus que morreu por nós. Porque Ele sabia que essa vida seria ilusão para nós. Ele sabia que essa vida seria correr atrás do vento. Então o que Ele fez? Eu vou achar uma solução. Que solução foi essa? Sua morte na cruz. Através da sua morte na cruz, nós podemos ser novamente ligados a Ele e termos essa satisfação e essa paz. Da onde vem essa paz, pastor? É de cima. É uma paz que eu não entendo também. Que é até a expressão que usa, paz que vai além de todo entendimento. Está tudo destruindo, está tudo ficando ruim. Ele nos dá paz de maneira sobrenatural, queridos. Você quer ter essa paz de maneira sobrenatural na sua vida? Se você quer, querido, entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Nós vamos louvar agora aqui, certo? Quando nós estivermos louvando, apresente-se novamente nas mãos dEle. Peça perdão se você tem andado com uma vida totalmente despreocupada com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra. Entregue novamente as suas preocupações a Ele. Ele fala lá em 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre, o Pedro fala, né? Lançando sobre Ele quem? Jesus. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, lance sobre Jesus toda a sua preocupação, porque Ele cuida de você. Ele tem cuidado, presente contínuo. Ele cuidou e Ele está cuidando de você. E Ele fala, né? Deem para mim o fardo de vocês, que eu sei que o fardo de vocês é pesado. Lá em Eclesiastes capítulo 1, Salomão fala que grande fardo foi colocado em cima dos homens. E no Novo Testamento Jesus fala, não tem esse fardo aí que é pesado? Entrega para mim e pega o meu que é leve. Entrega o meu que é leve e pega o meu que é leve. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Essa era a palavra do Senhor para nós essa noite. Dê um aplauso ao Senhor, amém?